E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dogchero, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Ghost in the Shell Saque 2045. Vamos ver o que eu achei dessa nova animação aí da Netflix, né? Em CGI, que continua ali o universo de Ghost in the Shell. Bora parar de enrolação e vamos lá pra crítica! 久しぶりだな少佐。俺は少佐と一緒にやりたいんです。また厄介なのが現れたな。射程に捉えた。おいしいな斎藤のやつ。見つけちゃいました。あいつ人間じゃない。 E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante a gente chegar aí ao alto e avante, infinito e além, então baixa um pouquinho, se inscreva para vocês saberem de novidades aí da cultura pop, coisas que estão acontecendo, críticas, pererê, pão duro, deixa o like, é sério, e vamos falar dessa animação de 12 episódios que mais ou menos ali continua a saga da Major Motoko, né cara, e da Seção 9. Vamos lá, eu fiz um vídeo recentemente, inclusive, falando, indicando pra vocês, eu vou deixar aqui no izinho se você não assistiu ainda, Ghost in the Shell de 1995. Uma animação que eu amo muito, inclusive é a minha animação japonesa favorita, junto de Akira e algumas outras aí, e que resultou aí um monte de continuações, animes, que basicamente se baseiam nesse filme de 1995 e também na obra original clássica aí, que é o mangá. Beleza? E essa nova animação aqui meio que continua um pouco do universo das próprias animações que esse universo já teve ali, por exemplo, Ghost in the Shell Standalone Complex e Ghost in the Shell Arise, né, que são ali animações dentro desse universo. É bem interessante e para quem conhece esses personagens do mangá, do filme clássico e dessas outras animações que tem por aí, vai se reconectar facilmente com eles aqui, porque, pô, é os mesmos personagens, é muito legal ver a Seção 9 trabalhando junto novamente. É basicamente isso. No começo dessa animação aqui, que é feita totalmente em CGI, que pra mim é um ponto fraco, mas eu já volto a falar disso, a gente acompanha eles ali como uma espécie de mercenário, sabe? A Seção 9 meio que já era assim, e eles têm que tentar, junto com o governo japonês ali, tentar voltar a trabalhar, não vou dizer como um órgão do governo, um órgão que trabalha pro governo, saca? Então, depois disso eles vão atrás de criminosos aí que agora atacam o cybercérebro das pessoas. Sim, Ghost in the Shell é bem confuso e é bem interessante, porque, por exemplo, as pessoas agora, nesse futuro distópico cyberpunk, as pessoas são completamente conectadas, elas vendem parte do cérebro para a internet, ou todo o cérebro dela é na internet. Ela tem o cérebro normal de humano e tem o cérebro dela que é onde ela armazena as coisas, informações e até emoções dentro desse cybercérebro, sabe? E aí você consegue inclusive implementar memórias, você consegue criar coisas, hackear esse cérebro, e é mais ou menos isso que se trata essa temporada aqui. E questão também de pós-humanos, coisa que a série sempre deixou de um jeito meio subjetiva e tal, agora ela traz para a realidade, e como se existissem seres que passaram do pós-humano, que eles não são mais seres humanos, são uma coisa depois disso, que são totalmente conectados e a gente não entende muito bem, e é isso que a série se trata aqui nessa primeira temporada. Falando isso, é bem viajandão, e sim, eu sei, mas é um desenho, tá ligado? Então tem que ser viajandão. E o legal de Ghost in the Shell é que ele traz tudo isso e também critica um monte de coisa. Todas as adaptações de Ghost in the Shell, por mais fraco ou melhor que seja, traz pra gente ali reflexões sobre a nossa sociedade, sobre como o mundo funciona ou como pode funcionar se a gente não der jeito na nossa sociedade atual. E aqui os caras falam de uma guerra civilizada controlada por governos, já que a economia crashou e agora a guerra é o que sustenta a economia entre os povos, sabe? A gente vê aqui muita mazela social, ao mesmo tempo que alta tecnologia, clássico do cyberpunk e coisas do tipo. É bem interessante e eu gosto muito do carisma que esses personagens aqui apresentam pra gente. Uma, porque eu já conheço os personagens, mas se você não conhecer nada disso, talvez
só o primeiro filme já te basta. Se você não conhece nada de Ghost in the Shell, talvez te falte um pouco, mas eles vão apresentando esses personagens ali com o decorrer da trama, né? Sabe? Você não vai ficar sem entender não, mas se você assistiu, você vai se sentir melhor acompanhado ali por personagens que você já conhece e vai ter até um histórico deles. Então é importante ter sido pelo menos o primeiro filme, tá? O de 1995 aqui, deixando claro. E assim, tem um gráfico 3D, CGI que me desagrada bastante. É tudo meio computadorizado e eu acho bem feio, assim, bem meio sem vida, saca? E aí, todas as boas animações e ótimas cenas de luta são sim interessantes, mas ao mesmo tempo ficam meio robotizadas e meio desengonçadas nesse estilo de animação. É realmente algo, assim, o roteiro é muito interessante, a direção e a condução é muito boa, há vários questionamentos aqui extremamente relevantes, o último episódio é, pô, sensacional, sabe, há várias referências à cultura pop, inclusive, e assim, não sei porquê esse 3D mal feito, assim, não mal feito, mas pelo menos pra mim não combina, saca? Tipo, eu entendo que eles quiseram se diferenciar de tudo que já foi feito de Ghost in the Shell, mas ao mesmo tempo fazendo isso, trouxeram uma animação que deixa um pouco as emoções, porque nem todo mundo é robô ali, né? Só a Major que existe, sabe? Assim, as emoções ficam, por mais que o texto passe bem, a cena passe bem as emoções, o rosto do personagem não passa tão bem assim e dificulta até um pouco, ao mesmo tempo que ajuda para fazer as cenas de ação, porque elas ficam mais vistosas de vez em quando, ficam mais fluidas, algo assim, mas sabe, fica meio desengonçado e meio artificial demais. Mesmo sendo uma animação, quando você se acostuma com o traço, você entra na história. Aqui sempre causa estranheza, pelo menos pra mim. Então assim, no saldo final, Ghost in the Shell Saga 2045 é uma animação feita pros fãs, sabe? Obviamente vai arrecadar uma galera nova aí e tal, mas Ghost in the Shell tem um nicho e eu acho que vai continuar, porque continua bem complexo de entender, é algo extremamente difícil, ou parece difícil na primeira vista, então a pessoa precisa se dedicar para assistir, isso pode afastar algumas pessoas, mas quem já tá acostumado vai ali, flui de boa. E assim, tem um texto lindo, uma direção linda, mas peca um pouco, na minha modesta opinião, por esse CGI que eu não gosto, não ficou legal. E ao mesmo tempo eu vou colocar pra vocês aqui comparações aí do Batô, da Major, sabe? Do Togusa, que é outro personagem, assim, eles em animação do próprio encerramento da série e animação da série em computação gráfica, assim. Se você ver ou analisar, na minha modesta opinião, fica muito melhor em desenho mesmo, ao invés desse CGI. Mas me diz aí, vamos trocar umas ideias, porque essa aí é polêmica, tá ligado? E é por tudo isso que a primeira temporada veio com uma história ali redonda, que já tá sendo trabalhada pra segunda, foi trabalhada já em 2 temporadas, é uma história um pouco maior, ou seja, mas é uma história interessante, assim, sabe? Você vê que ela tem um destino, não tá sendo feito de qualquer jeito e não há episódios avulsos. Por tudo isso, e também por conta desse ponto fraquíssimo aí pra mim, que é o CGI, a minha nota vai ficar com 3,5 estrelas. Me diz aí se você pretende assistir, se você sabia desse lançamento, se você já assistiu, vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui nesse momento, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar pra gente ficar legal. E beijo na bunda, até a próxima, like e compartilha. Valeu galera, obrigado e tchau.